Vamos então retomar os nossos trabalhos. Penso que já temos o Dr. José Robalo, Presidente da ARS Alentejo, em condições de poder participar na nossa reunião. Então, senhoras e senhores deputados, mais uma vez, bom dia a todos. Dr. José Robalo, se nos estiver a ouvir, muito bom dia, votos de muita saúde, bom trabalho. Bom dia, Sra. Presidente. Como está? É que eu não tinha ainda percebido se nos estava a ouvir ou não. Como sabe, Sr. Isto foi um requerimento do Bloco de Esquerda e do PCP para prestar esclarecimentos sobre o processo de atribuição do Hospital de Serpa à Misericórdia. Desde já lhe agradeço a sua disponibilidade e passava desde já a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP para apresentar e para pedir esclarecimentos ao Dr. José Robalo. Muito obrigada. Faz favor, tem a palavra o Sr. Deputado João Dias. Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentar em particular o Sr. Dr. José Robalo, Presidente da ARS do Alentejo, e certamente o Sr. Doutor já terá conhecimento, tem conhecimento daquilo que foi o requerimento que o PCP apresentou. Ele é na sequência de algumas ocorrências, nomeadamente de encerramento ou de informação prévia à população de encerramento do serviço de urgência que aquele Hospital de São Paulo tem em acordo entre a ARS, a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo e a Santa Casa da Misericórdia de Serpa. Deixar bem claro que nada nos move aqui quanto contra a Santa Casa da Misericórdia. A Santa Casa da Misericórdia presta o seu papel naquilo que é o contexto da comunidade daquele concelho, mas nem quanto ao Sr. Provedor. Aquilo que nos preocupa é de facto a garantia de um serviço e do acesso à saúde por parte da população. De facto, em questões até que dirigimos à ARS já em 2018 e 2019, a ARS reconhece nas respostas que nos deu que de facto tem preocupação com a proximidade dos cuidados que são prestados às pessoas e que têm direito a essa proximidade. Não vou fazer aqui uma resenha histórica daquilo que é a devolução do Hospital de São Paulo em Serpa à Santa Casa da Misericórdia de Serpa, embora dizer aqui que tem 3 áreas que foram atribuídas, nomeadamente o serviço de urgência, neste acordo, as consultas de especialidade, bem como as cirurgias de ambulatório. De facto, tem-se verificado que tem havido uma grande dificuldade por parte da Santa Casa da Misericórdia em cumprir este acordo. Aliás, em 2019 houve mesmo uma situação em que teve na iminência de existir, aliás, em 2018, de existência de denúncia do acordo por parte da Santa Casa da Misericórdia, o que não veio a acontecer porque houve uma alteração com uma adenda ao acordo. Neste sentido, aquilo que queremos objetivamente avaliar tem a ver com o comportamento e a garantia deste serviço, que é o serviço de urgência à população. De facto, aquilo que nos preocupa é desde logo saber, perante informações que têm sido colocadas ao dispor da população e que a Santa Casa da Misericórdia assume, nomeadamente uma comunicação que é a Comunicação 8/2020, em que informa que o serviço de urgência passará a funcionar, e tenho aqui o documento comigo, a funcionar mediante chamada. Ora, um serviço de urgência com uma campainha justificando a Santa Casa da Misericórdia que tinha a ver com a afetação de recursos, ou seja, não tem recursos para garantir aquilo que está no acordo, e portanto deixar desde logo esta questão ao Sr. Dr. José Robalo, que informação prévia deu à Santa Casa da Misericórdia aos outros envolvidos que representam o Estado, nomeadamente à ARS, relativamente a esta tomada de decisão, porque parece-me ter sido uma decisão unilateral. E já agora, muito recentemente, no passado dia 7 de fevereiro, foi colocado um documento na porta do Serviço de Urgência a dizer que se vai, a partir do dia 7 de fevereiro de 2021, o serviço encontra-se encerrado ao atendimento ao público por tempo indeterminado. Ora, com estes comportamentos, questionar a ARS
como é que está cumprido aquilo que a cláusula 2 diz, tem a ver com os princípios do acordo, que é a prestação atempada de informações necessárias ao acompanhamento do acordo. E se esta informação foi dada previamente, antes de ser anunciada à população, à ARS e à USBA, que medidas é que foram tomadas, nomeadamente, para que isto não acontecesse, que aliás esteve encerrado pelo menos durante uma semana. Depois, para terminar, eu vou terminar, Sra. Presidente, a grelha é muito curta, mas só para dizer isto. De facto, tem-se assistido a uma degradação do serviço que, além de criar e gerar na população descontentamento, gera e cria na população uma incerteza quanto à disponibilidade do serviço. E nisto importa também saber que medidas, a solução não é o encerramento, mas sim, a Santa Casa da Misericórdia, a solução que apresenta é ir encerrando ou degradando o serviço até ao seu encerramento final. Aquilo que colocamos é que medidas é que têm que ser tomadas para resolver o problema e para, de facto, manter, porque estamos a falar do segundo concelho mais populacional do Distrito de Beja. Muito obrigada. Muito obrigado. Passava desde já a palavra ao Dr. José Robalo para responder, faz favor. Cumprimentar o Sr. Presidente e todos os senhores deputados e agradecer, de facto, este convite para esclarecimento de alguns aspectos. Relativamente ao encerramento do serviço de urgência que se verificou durante uma semana, foi exatamente porque existiu um surto de Covid-19 na instituição, em que alguns dos profissionais estão alocados muitas vezes, quer ao serviço de urgência, quer às unidades de cuidados continuados integrados, não permitia, efetivamente, manter o serviço em segurança. E, portanto, digamos que esta situação se veio a verificar durante um período curto. Se me perguntar se nós tivemos conhecimento prévio ao encerramento, de facto não tivemos esse conhecimento e houve, quando tomámos conhecimento, houve por parte da ULS do Baixo Alentejo a tentativa de fornecer alguns recursos que eventualmente pudessem garantir de forma rápida a restituição da abertura destas consultas de urgência. O outro aspecto que foi referido em relação ao encerramento durante a noite, com a possibilidade de chamar as pessoas através de uma campainha, penso que o número de utentes que recorre entre a meia-noite e as 8 da manhã ao serviço é um número muito residual, muito pequeno, e ter, digamos, o serviço aberto ou estar fechado e garantir-se sempre o funcionamento e a prestação de cuidados de saúde, independentemente da porta estar aberta ou fechada, penso que se manteve exatamente essa prestação de cuidados de saúde, embora, em vez da porta estar aberta, as pessoas tenham que carregar na campainha para que lhes abram a porta, mas os funcionários continuam adstritos, digamos, particularmente médicos e enfermeiros, continuam adstritos à unidade e continuam a estar na unidade de forma a garantir a prestação de cuidados de saúde durante 24 horas. Penso que não será um problema, de qualquer forma, podemos reforçar junto da unidade que há necessidade de se manter a porta da urgência aberta. Não há qualquer critério, peço desculpa, não há qualquer critério que tenha sido posto em cima da mesa sobre o encerramento do serviço de urgência e, portanto, ele irá manter-se.
irá, eventualmente, noutro segmento, eventualmente, até alargar, digamos, através da adenda ao acordo que se fez, alargar a sua atividade. Estou a falar em relação à atividade da Santa Casa da Misericórdia e do Hospital de Serpa. Eventualmente pode ser alargado. Não sei se... Doutor, terá a oportunidade depois também de complementar a sua resposta, porque agora vou passar a palavra aos outros grupos parlamentares e para tornarmos também aqui a nossa audição mais interativa. E passo desde já a palavra ao Bloco de Esquerda, que também foi requerente, para questionar o Dr. José Robalo. Dispõe de 3 minutos, como sabe. Peço algum poder de concisão, mas obviamente darei alguma tolerância. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Cumprimentar o Dr. José Robalo e agradecer a presença aqui e começar por lamentar profundamente que a Santa Casa da Misericórdia, apesar do Bloco de Esquerda ter requerido a sua presença, ter-se recusado, enfim, está no seu direito, mas ter-se recusado a vir à Assembleia da República prestar declarações sobre o assunto, apesar de geralmente ser muito profícua nos jornais da região a responder a comunicados, mas depois não vem cá, enfim, para ser confrontada com isso. Lamentar isso, acho que é uma atitude de desrespeito, mas que fica com a Santa Casa da Misericórdia de Serpa. Indo àquilo que interessa. Já foi aqui referido que esta concessão de gestão à Santa Casa da Misericórdia do Hospital de Serpa foi desde muito cedo, gerou desde muito cedo muitos problemas. Em 2017, a própria Santa Casa da Misericórdia de Serpa ameaçou acabar com o serviço de urgência, ameaçou denunciar o contrato e, na altura, depois falou-se de uma determinada adenda que foi feita ao contrato. O Dr. José Robalo acabou de dizer que há efetivamente uma adenda. E, portanto, a primeira pergunta é qual é o conteúdo dessa adenda? Em que é que consiste essa adenda? Acho que a Assembleia da República e toda a população e os utentes, em particular os utentes do Hospital de Serpa, merecem saber o que é que foi alterado no contrato e em que é que consiste esta adenda do ponto de vista de serviços prestados à população. É a primeira pergunta que coloco. A segunda pergunta tem a ver com esta inovação que é a da urgência por campainha. Em vez de haver uma urgência aberta, portanto, há uma campainha, etc. Eu fiquei um bocado confuso com esta explicação do Dr. José Robalo, para ser sincero. Porque se os profissionais estão na mesma no hospital, se não foi por causa disso, então foi porque? Por uma questão estética que alteraram, que fecharam a porta e meteram uma campainha, que não faz sentido. Porque a própria Santa Casa da Misericórdia diz que foi por também problemas com recursos humanos. E aquilo que é preciso perceber é se os profissionais que têm que garantir a urgência, se estão lá para garantir fisicamente a urgência, ou se são profissionais que estão noutros serviços e, se for preciso, vêm cá à urgência, ou são profissionais que estão em casa em regime de prontidão e, se for preciso, vão à urgência, porque são coisas muito diferentes. E, portanto, a questão era esta, se os profissionais que estão obrigados e que a Santa Casa da Misericórdia é obrigada a garantir em presença física, estão lá, em presença física, só com a porta fechada, por alguma razão, evitar correntes de ar, o que quer que seja, não sei, por alguma razão estão lá, ou então, se não estão lá. É porque se não estão lá, parece que há um incumprimento do contrato. Gostava de perguntar isso também. Terminar em 5 segundos, Sr. Presidente, se me permite. Por causa deste encerramento que foi anunciado por tempo indeterminado do serviço de urgência. Perguntar também se foi então garantido, por parte da Unidade Local de Saúde de Baixo Alentejo, se foi garantido por via dos profissionais o funcionamento, ou seja, se a Unidade Local de Saúde forneceu ao Hospital de Serpa profissionais, se a ARS sabe como é que a situação foi contornada e resolvida. Muito obrigado. Obrigada. Dr. José Robalo, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Gostaria de passar à questão da adenda. Inicialmente, a adenda compreendia... o acordo de cooperação compreendia a consulta externa nas especialidades de cardiologia, dermatologia, fisiatria, oftalmologia e ortopedia. Compreendia o serviço de urgência, com as características das 24 horas por dia, e a cirurgia de ambulatório na área da dermatologia, oftalmologia e ortopedia. A diferença que se veio a verificar com a adenda do acordo que foi assinado e homologado a 6/7 de 2018, acrescentou algumas especialidades. E essas especialidades foram especialidades ou atividades que tinham interesse especial para a OLS do Baixo Alentejo. Ou seja, eram especialidades e atividades que eventualmente poderiam desagravar algum atraso que se verificasse especificamente em relação à resposta que a OLS do Baixo Alentejo poderia fornecer. E nesse contexto, as consultas externas e a cirurgia de ambulatório envolviam a cardiologia, dermatologia, oftalmologia, ortopedia, otorrino e urologia. A urologia e a otorrino eram duas especialidades que, efetivamente, teríamos mais dificuldade naquela região para dar a resposta. A cirurgia em regime de internamento nas especialidades de ortopedia, uma especialidade também com algum atraso de resposta, a otorrino e a urologia, e mantinha-se o serviço de urgência e abriu-se também, num contexto enquadrado nas convenções, exames complementares de diagnóstico da área da cardiologia, como o eletrocardiograma de esforço, ecocardiografia e Holter, a audiometria e o timpanograma na otorrino e o raio-x convencional, as ecografias, mamografia e ataque, que ainda não está em funcionamento. Estes exames podem ser efetuados através da marcação a partir dos cuidados de saúde primários e funcionam com o regime de convenção, exatamente no mesmo enquadramento. E, portanto, digamos que também há uma alteração em relação à referenciação de doentes. Essa referenciação de doentes para o Hospital da Misericórdia são procedimentos de transferência em vigor no SNS, é exatamente o mesmo contexto que acontece com as outras unidades de saúde. A partir dos cuidados de saúde primários, no que se refere aos utentes inscritos na OLS do Baixo Alentejo, por referenciação do médico de família a partir das unidades hospitalares, por referenciação do médico de família, a partir das unidades hospitalares, por transferência interhospitalar, quer para as primeiras consultas, quer para a cirurgia, exatamente como está descrito no Sistema Integrado de Gestão de Cirurgias. Os utentes inscritos na OLS do Baixo Alentejo podem realizar os exames complementares de diagnóstico através de referenciação direta que é efetuada pelo Centro de Marcações da OLS do Baixo Alentejo. Relativamente ao OLS, relativamente ao serviço de atendimento urgente, a indicação que temos é que, de facto, o funcionamento dos serviços se mantém com os profissionais presentes. É essa a indicação que temos.
É nesse contexto. Doutor, eu penso que para já agradeço desde já a resposta, mas agora passava, se não se importa, a palavra aos outros grupos parlamentares e terá novamente a oportunidade de complementar a resposta, se não se importa. Passava desde já então a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Telma Guerreiro, faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimentar o Dr. José Robalo e agradecer a disponibilidade para vir ter connosco desta forma virtual que agora temos e pelas explicações também nos foi dando até agora. Os colegas deputados anteriormente já enquadraram o tema e já enquadraram as preocupações que são preocupações dos grupos parlamentares e comuns a todos, daí termos aceito estes requerimentos e os queremos ver aqui discutidos e são naturalmente também as preocupações do Partido Socialista. E sobre a questão da urgência, diria que as perguntas foram colocadas, já foram colocadas. Eu gostava de recordar, e pelo princípio até destes acordos, que na altura, até no site da ARS, se anunciava este acordo que teria como objetivo cumprir para mais e melhor acessibilidades e mais oferta de cuidados de saúde à população. Portanto, há uma expectativa clara à população sobre uma melhoria dos serviços, sobre mais serviços de saúde à comunidade. E sabemos que foi isto que a comunidade de Serpa desejou que assim acontecesse e é importante percebermos se é isso que hoje continua a acontecer em Serpa. Sabemos, e aqui já foi mencionado, que em 2017 a Santa Casa Misericórdia teve intenção de denunciar, já com o novo governo do Partido Socialista e a nova administração da unidade local foi desenvolvida uma adenda. Percebo pelas respostas do Sr. Dr. José Robalo que esta adenda preconizou uma complementariedade entre os serviços, daquilo que é a unidade local de saúde e aquilo que é o Hospital de São Paulo. Gostava de perceber se foi mesmo essa a intenção e se esta adenda, e se, pelo que percebi, alguns grupos parlamentares não conhecem a adenda, se o Sr. Doutor podia nos disponibilizar a adenda para que todos conhecêssemos. A questão do serviço de urgência e o facto de ter na sua janela a palavra encerrado por tempo indeterminado deixa claramente a comunidade insatisfeita, com instabilidade sobre esta pretensão inicial de existir mais e melhor resposta em Serpa na área da saúde. Portanto, é importante darmos esta segurança e deixo aqui esta nota de que é importante darmos segurança de que estes serviços existem de facto em Serpa. Mas gostava de deixar aqui algumas perguntas. É verdade que antes do acordo os serviços que eram requisitados eram maiores, ou seja, havia mais consultas, havia mais requisição dos serviços do que existem depois do acordo. Considera então, perante se isto é assim, não sei se é, pergunto se é, considera que esta é uma resposta sustentável, como pediram as misericórdias no início, a sustentabilidade desta resposta, e que papel pode ter o bloco operatório que está em construção, imagino até já em fase de término, o novo bloco operatório pode ter para esta sustentabilidade e se na adenda já contempla esta correlação. E, por último, obviamente, deixar esta pergunta se aquilo que foi anunciado enquanto objetivo está a ser cumprido neste acesso à saúde e aos cuidados da comunidade de Serpa e não só, porque ele é estendido a outros concelhos vizinhos. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Passava agora a palavra ao Sr. Deputado Álvaro Almeida, do PSD. Faz favor, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados e cumprimento em especial o Dr. José Robalo. É um prazer revê-lo, mesmo nestas condições à distância. Nesta audição já foi aqui discutido a questão da urgência, já foi dito que, pelo Sr. Dr. José Robalo, que a urgência teria sido um problema temporário que já estaria resolvido e, portanto, a primeira pergunta que lhe faço é se confirma que neste momento a urgência do Hospital de Serpa está a funcionar. Relacionado com isso, a segunda pergunta é se houve algum incumprimento por parte da Misericórdia do contrato que foi assinado ou do acordo de cooperação que existe com a ARS Alentejo, ou mais precisamente com a Unidade Local de Saúde, no que diz respeito à urgência ou relativamente a qualquer outra componente do acordo.
Uma terceira questão é sobre o serviço de urgência e o conteúdo do acordo de cooperação. Tanto quanto eu sei, o serviço de urgência neste acordo não tem nenhuma remuneração pela disponibilidade. Isto é, a Misericórdia não recebe nada pela disponibilidade, recebe pelos atendimentos que faz. E a primeira pergunta que eu lhe faço é, se confirma que de facto é assim, e sendo assim, se confirma que é de todo o interesse da Misericórdia atender os cidadãos, quanto mais não seja, porque se não atender não tem qualquer remuneração. Uma segunda questão relacionada com o acordo é a seguinte: pelo que foi definido na altura da devolução dos hospitais, neste caso 3 hospitais, FAFA, Nadia e Serpa, às instituições que são as suas legítimas proprietárias e fundadoras, que são as Misericórdias, na altura que foi feita a devolução, as devoluções dos hospitais tinham um conjunto de princípios e um dos princípios seria de que se mantinham os serviços e se reduziam os custos. E, portanto, a minha pergunta é se confirma que foi o que aconteceu no Hospital de Serpa, se neste momento há ou não há os mesmos ou mais serviços que existiam à altura da devolução e se esses serviços representam ou não, ou têm ou não, um menor custo para o SNS de que teriam se fossem prestados diretamente pela Unidade Local de Saúde. E já agora também pergunto se, mas isso é uma pergunta que fica mais para o OLS, se a Unidade Local de Saúde teria recursos para prestar os serviços. Finalmente, sobre os serviços prestados no Hospital de Serpa. Tanto quanto sabemos também, o número de consultas está muito abaixo do limite fixado no acordo de cooperação, mas as consultas são todas, também quando sabemos, e gostaria que confirmasse, são todas por referenciação. E, portanto, a questão se há menos consultas do que seria possível, a responsabilidade está em quem referencia e não em quem presta as consultas, ou se, pelo contrário, pode acontecer que é o hospital que não dá resposta às referenciações que fazem. E gostaria que confirmasse o que é que se passa, se é o hospital que não dá resposta às referenciações, ou Sr. Deputado, permite-me que eu... Assim não há condições, não dá para entrar em diálogo. Peço desculpa, é porque nem se ouve um, nem se ouve outro. Faz favor. Posso concluir, Sr. Pode, Presidente? com certeza. A questão que eu lhe coloco é se a razão pela qual as consultas estão abaixo do máximo do potencial do hospital é por responsabilidade da Misericórdia que não dá resposta às referenciações que são feitas ou, pelo contrário, pela falta de referenciação. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS. Senhora Deputada Ana Rita Bessa, às vezes os debates, mesmo em tempo de pandemia, às vezes são mais acesos. O que tem graça não seria a nossa dificuldade em nos ouvirmos. O nosso problema é não termos condições para nos fazer ouvir neste momento. Sra. Deputada Ana Rita Bessa, agora está em condições de poder intervir. Faz favor. Obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente da ARS enfim, já foram muitas questões colocadas, tentar só, também a partir das suas respostas, encontrar aqui alguma clarificação. Portanto, o facto do serviço de urgência ter estado encerrado parcialmente, ou pelo menos à noite, com o sistema de campainha, porta fechada, mas, enfim, tecnicamente a funcionar mediante chamada, significou que houve uma falta de recursos humanos para fazer o atendimento. E de que tipo de recursos humanos é que estamos a falar? Exatamente, como disse, o atendimento, o número de utentes era residual durante este espaço, portanto, durante este espaço de tempo, entendeu-se que havia que fazer uma afetação mais eficiente dos recursos humanos. Quais recursos humanos? Enfim, e dir-me-á se tem que ver com pessoal médico ou pessoal de outro tipo. Primeira pergunta. Depois disse que, de facto, a ARS Alentejo não foi avisada desta limitação nas urgências, e eu pergunto-lhe se deveria ter sido. Existe essa obrigação, sim ou não? Depois pergunto-lhe também
nas circunstâncias em que estamos, eu acho que também convém não esquecer que, apesar de tudo, estamos a funcionar em tempos de pandemia no país como um todo. Pergunto-lhe se... Porque aqui a questão, mais vale chamar as coisas pelos nomes e tirar o elefante da sala. Nós estamos a ter esta discussão porque se trata de uma misericórdia, não é? Porque se não se tratasse de uma misericórdia, não estávamos a ter nesses termos. E, portanto, a minha pergunta é, se o hospital não fosse gerido pela misericórdia, que garantias é que tínhamos que não tivesse acontecido exatamente o mesmo? Já para não dizer pior, mas o mesmo. Uma afetação semelhante de recursos. Um critério de eficiência com a mesma lógica. Se não há muitos utentes, ainda que a gestão fosse outra, porque não se teria eventualmente tomado a mesma decisão. Portanto, para tirar aqui de cima, expurgar desta discussão se há um tema ideológico ou se há um tema de afetação de recursos. Depois perguntava-lhe também se por hipótese estivéssemos a tratar de uma unidade de um hospital gerido pelo SNS, se lhe parece que então não estaríamos a ter esta conversa, estaríamos todos a achar que todas as valências, incluindo aquelas que foram resultado da adenda do acordo de cooperação, que pela sua descrição aparentemente trouxe melhorias significativas à população, estaríamos nessas circunstâncias também, ou seja, na ausência de uma transferência no tempo para as misericórdias, qual era a discussão que teríamos a ter hoje? Bem, sei que isto é uma coisa muito hipotética, mas parte desta discussão também é toda ela muito conceptual. E, portanto, estaríamos a dizer, de facto, o Hospital de Beja, no caso, tinha estas valências todas em proximidade para servir as populações, ou o Hospital de Serpa, que tivesse sido construído ou gerido pelo SNS, teria todas estas valências se fosse um investimento específico feito pelo SNS em tempo útil, porque eu tenho muitas dúvidas que tivesse sido feito esse investimento e, portanto, parece-me que, apesar de tudo, a concessão à misericórdia neste caso de Serpa, a extensão do acordo através da adenda, foi toda ela uma melhoria. Também a pergunta sobre o impacto nos custos é obviamente válida, mas foi uma melhoria por si só e que as discussões que estamos a ter sobre as limitações às urgências aconteceriam em qualquer circunstância, fosse a gestão das misericórdias ou fosse outra. E que a redução nas consultas também me parece que tem a ver com o facto das referenciações nos cuidados de saúde primários, por razões que valeria a pena perceber, provavelmente até tem a ver também com a pandemia nos últimos tempos, foram reduzidas como foram reduzidas em todo o país e, portanto, também é uma questão, é uma falsa questão, pelo menos colocada nos termos em que aqui está colocado. E, portanto, era para isto que gostaria de ouvir os seus melhores comentários. Obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Dr. José Roal, mais uma vez, agora com mais questões, passo-lhe desde já a palavra. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer aos Srs. Deputados as perguntas efetuadas. Relativamente à atividade que existia neste hospital no início do acordo, quando surgiu o acordo, resumia-se ao atendimento praticamente do serviço de urgência, também em 24 horas, exatamente como foi passado para a misericórdia, e existiam 2 unidades de cuidados continuados, que por contrato de cedência de posição contratual, que inicialmente pertencia estas unidades estavam na dependência da OLS do Baixo Alentejo, estas 2 unidades houve cedência por parte da ULSPA destes contratos para a misericórdia. Ou seja, estas 2 unidades, uma unidade de convalescença e uma unidade de cuidados paliativos, 18 camas de convalescença e 6 camas de cuidados paliativos, foram, houve uma cedência de posição contratual por parte da ULSPA para a Santa Casa da Misericórdia. E, portanto, digamos que aquilo que existia antes, se quisermos ser precisos, resumia-se a esta unidade de cuidados continuados, a estas 2 unidades de cuidados continuados e à urgência. Aquilo que se veio a verificar quando se fez o acordo é que foi de difícil implementação, ao contrário de outras unidades que passaram para a misericórdia, outros hospitais que passaram para a misericórdia. O Hospital de Serpa teve sempre mais dificuldade de implementação
daquilo que tinha sido o acordo. E por isso, digamos, o desenvolvimento se ter arrastado durante estes anos todos, para que se conseguisse consolidar efetivamente esta prestação. Esta prestação é feita em contexto de complementaridade com a ULS do Baixo Alentejo, no sentido de que, como disse há pouco, a adenda que foi feita foi exatamente para cobrir áreas que efetivamente eram mais difíceis de poder responder por parte da ULS do Baixo Alentejo. E chamar a atenção a uma área específica, que é a urologia ou a otorrino, que são áreas em que temos grande dificuldade em conseguir responder em tempo útil. E, portanto, digamos que esta adenda vem, no fundo, aumentar essa complementaridade e ajustar as especialidades que, efetivamente, eram sentidas pela ULS de Baixo Alentejo como mais, digamos, carenciadas em termos de resposta por parte da ULS. A resposta é falar num outro aspecto também importante, que houve por parte da Misericórdia a tentativa de criar um bloco operatório nas antigas instalações no hospital Serra. Mas depois houve problemas em relação, penso eu, ao património, no sentido que não podiam alterar ou produzir as alterações que se pretendiam. Isto veio atrasar toda a resposta por parte da cirurgia, particularmente a cirurgia de ambulatório, que era de facto aquela que poderíamos esperar uma resposta mais assertiva por parte da Misericórdia. Isto fez com que a própria Misericórdia fizesse um investimento para a construção de um bloco operatório, que nós acreditamos que pode ajudar especificamente naquelas especialidades que há pouco assinalei e que pode efetivamente aumentar a resposta em Serpa e para a margem esquerda do Guadiana, particularmente para a margem esquerda do Guadiana. E, portanto, eu penso que a resposta pode ser sustentável, mas, de facto, ainda falta aqui algum caminho para fazer para se consolidar, digamos, uma resposta mais assertiva por parte da Misericórdia. É evidente que, na altura, inicialmente fez-se uma avaliação custo-benefício da utilização, e esse estudo permitiu verificar que, efetivamente, haveria vantagens para a utilização deste acordo. Aliás, o acordo era sustentado também por esse estudo de custo-benefício. Está, de facto, a funcionar. Não está a funcionar ainda como nós gostaríamos que estivesse. Penso que o bloco operatório pode, efetivamente, dar aqui um impulso diferente à prestação de cuidados de saúde na área, particularmente porque, associado a muitas destas especialidades que falei, está sempre associado também a necessidade de uma resposta cirúrgica. E, portanto, digamos que o aparecimento do bloco operatório, que podemos pensar que pode ter uma componente ambulatória, mas também uma componente de internamento, pode, efetivamente, alavancar, digamos assim, esta resposta, particularmente nesta área específica e da margem esquerda do Guadiana. Se me dissesse se está a funcionar
com algum atraso, está a funcionar com algum atraso. Eu penso que tem havido, por parte da Misericórdia, alguma dificuldade na implementação. Penso que mudaram a estrutura da própria Misericórdia no sentido de criar, digamos, uma resposta mais adequada para aquilo que é o acordo. Pronto. Outra pergunta que me foi feita foi relativamente à forma de pagamento. A forma de pagamento inicialmente era por duodécimos, depois, até ao final de fevereiro, verificava-se a produção e em março havia o encontro de contas para o pagamento. Neste momento é diferente, porque a faturação é feita com base na produção, ou seja, só depois da OLS verificar, digamos, o trabalho efetuado pela OLS, pela Santa Casa da Misericórdia, é que faz o pagamento e a faturação é feita pela produção no final de cada mês. Os preços são os preços, digamos, que são praticados nos serviços públicos e, portanto, digamos que posso dar uma ideia daquilo que são os custos, por exemplo, uma primeira consulta que anda à volta dos 38,5 €, depois, se for subsequentes, serão de 35 €. Dizer que qualquer pessoa que se desloque e que tenha uma primeira consulta só poderá fazer 2 subsequentes, ou seja, para evitar, há aqui digamos, quase que um travão que tem que ser justificada a continuidade da prestação de cuidados de saúde a pessoas que recorrem às consultas. O serviço de urgência andará cerca de 22 €, desculpem, 32 €, e depois há um preço, como existe nos hospitais, pelo GDH cirúrgico, que efetivamente ainda não teve desenvolvimento. A referenciação para as consultas é feita através dos médicos de família ou através de transferência interhospitalar, quando falamos em consultas enviadas pelo Hospital José Joaquim Fernandes de Beja. O que é que eu posso dizer em relação à atividade? Penso que ainda há desenvolvimento a fazer na atividade. Penso que, eventualmente, quando tudo aquilo que estiver no acordo estiver em funcionamento, nós vamos ter melhores respostas para as pessoas da área de influência, particularmente as da margem esquerda. Levantou-se aqui um problema se efetivamente, houve aqui uma pergunta se efetivamente existiria alguma diferença entre os profissionais. Em relação ao médico e aos enfermeiros, eu tenho a certeza que estão lá. Tenho dúvidas relativamente aos administrativos e, portanto, não posso assegurar que estejam lá um administrativo das 8 da noite, das 0 horas às 8 da manhã. Isso não posso assegurar porque não tenho a certeza. Tenho a certeza relativamente ao médico e ao enfermeiro. Obviamente que qualquer encerramento por parte do Hospital da Misericórdia tem que haver um aviso prévio, quer para a OLS do Baixo Alentejo, quer para a ARS. Aliás, como disse há pouco, houve uma tentativa por parte da OLS
do Baixo Alentejo de fornecer, eventualmente, alguns profissionais, se considerassem que poderiam fazer a diferença em relação ao funcionamento da urgência naquele período em que existia o surto. Verificou-se que no período de uma semana se conseguiu resolver e, como sabem, infelizmente, tivemos que encerrar algumas das urgências temporariamente, exatamente por razões idênticas e, portanto, não me parece que fosse uma situação diferente dos outros locais, embora considere que deveria haver um aviso prévio, quer da OLS do Baixo Alentejo, quer da ARS, sobre esta matéria. Eu não sei se me esqueci de alguma... Doutor, eu queria só lembrar que ainda temos prevista mais uma ronda, embora mais pequena, e o doutor poderá, obviamente, complementar a sua questão. Sr. Deputado Álvaro Almeida quer fazer alguma interpelação à mesa? Muito bem. Então, Sr. Deputado Telma Guerreiro, faz favor. Como sabem, esta segunda ronda, os seus deputados só dispõem de 1 minuto e meio, portanto, eu agradecia que pudessem cumprir, de certa forma, o tempo. Faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, agradecer também os esclarecimentos dados até agora pelo Dr. José Robalo. Queria só, são duas perguntas muito rápidas, por isso nem vou gastar 1 minuto e meio. Quando referiu ao longo da sua descrição e das suas respostas que esta, ao contrário das outras unidades que foram transferidas na altura, da Anadia e FAF, esta teve uma difícil implementação. Eu gostava que, na sua opinião, nos deixasse porquê esta difícil implementação, o que dá esta difícil consolidação. Por outro lado, não percebi, talvez possa ter explicado, eu não percebi, o bloco operatório, o futuro bloco operatório fará ou faz parte da adenda em termos contratuais? Muito obrigada. Obrigada, Sr. Deputado Álvaro Almeida, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só uns pedidos de esclarecimento ou para clarificação daquilo que o Sr. José Robalo já nos disse. O primeiro pedido de clarificação é sobre a remuneração da Misericórdia quanto ao serviço de urgência. Eu gostaria que confirmasse se, de facto, se não houver atendimentos, a Misericórdia não recebe qualquer remuneração relativamente ao serviço de urgência. A segunda questão tem a ver com as consultas ou com os serviços prestados à população. Também, pelo que eu percebi, os serviços são os mesmos com o acrescento das consultas que não existiam antes da devolução do Hospital à Misericórdia. E a minha pergunta é quantos quilómetros e com que custos é que a população de Serpa teria que suportar para poder ter acesso a essas consultas se não o fizesse nesse Hospital da Misericórdia, que só teve acesso a consultas depois da devolução. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Faz favor. Obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Necessariamente de forma telegráfica, agradecendo os primeiros esclarecimentos. Primeiro, sobre o encerramento que aconteceu e sobre a redução do horário da porta aberta. Já disse que o encerramento não foi comunicado à ARS, parece-nos estranho, tendo em conta o contrato que está estabelecido e as obrigações, e aquilo que perguntava era se aquela redução do horário foi comunicada e foi feita de acordo, e se o encerramento não deveria ter sido comunicado ou não ter sido comunicado, se isto não deveria motivar por parte da ARS alguma atitude sobre o contrato. Segundo, disse que tem sido de difícil implementação o contrato desde o seu início e, pelo que eu percebi, nomeadamente até o número de consultas que estavam inicialmente previstas não têm sido atingidas. Foi feita a tal adenda que foi explicada e aquilo que perguntava é se esta adenda também tem sido cumprida ou se, como o contrato inicial, não tem sido cumprido e, novamente, isso a ARS não deveria também ter alguma intervenção sobre o assunto, nomeadamente a nível contratual. Por último, acho também muito estranho, para ser muito sincero, que a ARS diga que não tem a certeza se tem lá assistentes administrativos.
ou assistentes técnicos, tem a certeza que tem lá médico e enfermeiro para garantir a urgência, não tem a certeza se tem os outros profissionais. E, portanto, a questão é o que é que a ARS está a fazer para garantir mesmo que a Santa Casa de Misericórdia de Serpa tem lá os profissionais todos, como deveria ter e como está obrigada a ter. Muito obrigado. Obrigada. E agora, para terminar esta ronda, só tenho escrito o Sr. Deputado João Dias. Faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Dr. José Rebalo. Só um segundo. Ó, senhoras e senhores deputados. Senhoras e senhores deputados, eu agradecia só que não entrassem em diálogo quando um colega vai começar a falar, porque interfere no som. Faz favor, Sr. Deputado João Dias. Não é que depois não é perceptível o que vai dizer. Faz favor. Muito obrigado. Agradecer os esclarecimentos que o Dr. José Rebalo já nos prestou. De qualquer das formas, deixar logo aquilo que já dissemos no início. Nada nos move contra a Santa Casa da Misericórdia. Naturalmente, temos uma posição política relativamente àquilo que deveria ser a posse deste serviço de saúde. Deveria estar na esfera pública e não na mão da Santa Casa da Misericórdia. Mas isto é um respeito que nós temos, que achamos que devem respeitar a nossa posição, assim como nós respeitamos a posição da Santa Casa da Misericórdia e aquela até que tem sido dos governos, quer do PSD, quer do PS. Vamos aqui àquilo que importa, nomeadamente àquilo que está aqui a colocar em causa todo este acordo. Tem a ver com o reduzido número de consultas. Ora, a Santa Casa da Misericórdia entendeu fazer a adenda porquê? Porque iria beneficiar com o alargamento a Porto Alegre, a Évora e ao Algarve da referenciação. Mas aquilo que temos que ser justos e sérios é perguntar se é justo, se é sério, se é honesto, nós temos profissionais do Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente no Hospital de Beja, de Évora, por aí fora, a referenciar e ficar braços cruzados a referenciar utentes só para fornecer aquilo que é o números contratualizados. Mas mais, eu queria perguntar ao Dr. José Rebalo quantas pessoas de Porto Alegre já foram referenciadas para Serpa, quantas pessoas do Algarve e quantas pessoas de Évora foram referenciadas para o Hospital da Santa Casa da Misericórdia. Isto era importante que se resolvesse e que se respondesse. Até porque, e nós falamos só das questões também da urgência, porque aquilo que eu queria perguntar é se é digno, Dr. José Rebalo, é digno colocar uma campainha à porta de um serviço de urgência? É que voltar ao tempo do pedido, por favor, de me atenderem, isto não faz sentido. E já nem sequer estamos a colocar isto noutra... Temos que caminhar no sentido da solução e não do encerramento, porque isto degrada absolutamente o serviço. E outra coisa que eu quero colocar é, Dr. José Rebalo, o encerramento que se verificou de há 7 dias, do dia 7 de fevereiro, se o foco de Covid foi nos profissionais de saúde da urgência, que asseguravam a urgência, ou se foi noutras valências que esta Santa Casa da Misericórdia tem e que foram deslocalizados os profissionais da urgência, encerrando a urgência e não, para responder a outros serviços que eram da Santa Casa. E, portanto, só mais uma pergunta com a sua tolerância relativamente aos relatórios trimestrais. E discussão económico-financeira, se já foi apresentado relativamente o acordo pressupõe isto, o relatório anual até 15 de fevereiro, o anual e os trimestrais. Quantos deles é que já foram apresentados pela Santa Casa da Misericórdia? Muito obrigado. Obrigada, Dr. José Rebalo. Faz favor, para terminarmos esta audição, os últimos esclarecimentos agora sobre esta questão de Serpa. Faz favor. Como tenho referido, houve dificuldade de implementação se compararmos com as outras unidades. As outras unidades estavam mais estruturadas, estavam em funcionamento já com outras atividades e, portanto, esta difícil implementação resultou exatamente no Hospital de São Paulo, existir quase exclusivamente o serviço de atendimento urgente e também e as duas unidades de cuidados continuados. E, portanto, nos outros hospitais, pelo que eu percebi, haveria já atividade prévia e, portanto, digamos, a atividade foi mais facilmente implementada do que em Serpa. Por outro lado, queria dizer também que a remuneração é feita com base
na atividade e, portanto, só pode ser faturado aquilo que é produzido neste momento e entre Serpa e Beja temos uma distância de 28 km, o que significa que as pessoas, embora não haja atividade completa neste momento, as pessoas teriam que se deslocar nesta distância para fazer algumas das atividades que efetivamente são feitas pelo Hospital da Misericórdia neste momento. Por exemplo, para vos transmitir aquilo que foi a atividade de Serpa, do Hospital de Serpa, no último ano, em atendimentos de urgência, eles tiveram cerca de 9.000 atendimentos de urgência, efetuaram 356 consultas, sendo parte delas, cerca de 60% deste número, primeiras consultas, e depois tiveram um conjunto de exames complementares de diagnóstico que gostaria também de transmitir. Por exemplo, na área da cardiologia, efetuaram 993 exames complementares de diagnóstico. Na imagiologia, 1.315 exames complementares de diagnóstico. O encerramento, de facto, ocorreu naquele contexto. Se me perguntam se a porta da urgência deve estar aberta, eu concordo que sim. Relativamente à pergunta se o pessoal administrativo está lá entre as 8 e entre as 0 horas e as 8 da manhã, eu não posso responder neste momento, porque podia estar a dar uma informação errada, mas irei averiguar, não tenho certezas neste momento. E, portanto, sei relativamente à parte técnica, relativamente ao apoio administrativo, não tenho a certeza. E, portanto, terei que, mas penso que a colega da ULS do Baixo Alentejo, penso que irá também fornecer informações, poderá responder relativamente a isso, porque eu não tenho a certeza absoluta e, portanto, não queria estar a dar informações que não consigo ter a certeza. Relativamente aos relatórios, os relatórios são apresentados. No entanto, no que se refere às referências por parte do Algarve e das outras unidades, de facto não têm ocorrido essas referenciações, nem da parte do Algarve, nem da parte especificamente de Évora ou do distrito de Évora ou do Norte Alentejano, como foi referenciado. Não sei se... Doutor, muito obrigada. Penso que prestou todos os esclarecimentos que lhe foram questionados. Queríamos, antes de nos despedirmos, de agradecer a sua participação e a sua disponibilidade. Isto em tempos de pandemia, os problemas multiplicam-se e sei que o seu trabalho é muito importante para a melhoria da vida dos nossos cidadãos. Muito obrigada, Sr. Doutor. Como sabe, tem sempre a nossa disponibilidade também para o que necessitar. Senhoras e senhores deputados, damos por terminada esta audição. Estamos em cima da hora da próxima.